Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que está aí toda entusiasmada, pronta para a aula, pronto para a aula. Vamos embora? Vem comigo. Estão prontos? Valendo, hein? Vamos lá para a correção da tarefa que eu deixei ontem? Vem comigo. Vamos lá. Lembra do alumínio neutro, dele como íon, estado fundamental ou neutro, e ele na forma de íon. E aí você fez também o do fósforo como elemento neutro e ele como íon. Aí aqui eu demonstrei o símbolo deles, ó, a representação do símbolo. E nele tem a massa e o número atômico. A massa e o número atômico. Massa e número atômico. Massa e número atômico. Lembrando que o número atômico é o mesmo do número do próton, que o próton é a carga positiva na constituição desse átomo, tá? Então, o átomo de alumínio, como estado fundamental, vamos na conferência. Quantos de número atômico? 13. Quanto que você colocou do próton? Também 13. Se eu fosse pedir para você representar ele nas camadas de valência como modelo atômico de Bohr, lá no núcleo atômico você ia colocar 13 cargas o quê? Positivas. Lembra? Como ele é neutro, vamos supor que aqui tenha 13, tá? Ao redor desse elemento, nas camadas, eu vou ter o tanto de elétrons aqui ao redor, tá? Então, até dar o número 13, que são as cargas o quê? Negativas desse átomo. Lembrando lá, hein? Só para a gente dar uma recordada aqui, para seguir. Então, 13 prótons que está lá no núcleo atômico. Elétron, se ele é neutro, igual. 13 elétrons. Número de nêutrons, cálculo. Massa menos o número atômico. A massa eu represento pela letra A e o número atômico pela letra Z. Então, massa menos o número atômico vai dar neutro. Logo, 27 menos 13 vai dar, no cálculo matemático da matemática básica, 14, né? Prova real, 14 mais 13 vai dar 27. Yeah, baby. Então, massa 27. Agora aqui, tudo igual, menos aonde? No elétron. Então, vai ser 13 elétrons. 13 perde, porque ele é um cátion. Perde 3, então 13 menos 3 vai dar quantos elétrons? 10, tá? E o número de nêutrons, 14, igual. E o número de massa, 27. Tranquilo? Agora o fósforo. Então, ó, confirmando que elétron e elétron são diferentes quando o elemento é neutro e quando ele é na forma de um íon, porque ele possui uma carga. E o fósforo, na sua conferência, vai ser como 15 elétron. Vai ser 15 também, porque ele está no estado fundamental, ele é neutro. Número de nêutrons, 31 menos 15. Vamos ver quanto que deu? 16, certo? Então, deu aqui 16. Até porque 16 mais 15 vai dar 31. E a massa é o 31, tá? Então, aqui, deixa eu sumir um pouquinho aqui, só para eu marcar aqui, senão não vai aparecer para vocês. Agora, ele é um íon, eu vou ter 15 que ganharam, porque ele é um ânion,
Então, ele aumentou a quantidade de elétron na eletrosfera dele, tá? 15 ganha 3, vai ficar quantos elétrons? 18 elétrons. Então, esse já vai ser o quê? Diferente. Elétrons é o único que vai o quê? Mudar, certo? Então, conferindo, 15, número atômico, 15 prótons, cargas positivas, porque se mudar o próton, muda o elemento. E o número de nêutrons continua. 31 menos 15 vai dar 16. E a massa, 31. Lembrando que isso tudo está na página do livro de vocês, 7677, e a página 81, que você precisa da tabela periódica para você ver esse elemento que tem esse número atômico. Você já sabe que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, certo? Então, ficou fácil você localizar esse elemento, esse símbolo químico lá na tabela, tá? Mas você não vai conseguir descobrir e olhar esse elemento como íon, porque todos que estão na tabela são nêutrons, estão no estado fundamental. Próton igual a elétron. Tá joia? Fechado. Entenderam essa tarefa? Então já está corrigida como combinado. Uau! Agora nós vamos falar da tabela periódica. Vamos falar sobre a sua organização e como que ela é classificada, tá? E vou continuar na classificação dela na próxima aula. Não se preocupe que não acabou por aqui, tá? Preste atenção. O que é essa tabela mesmo? Que é a sua identidade química. Toda vez que eu pedir, cadê essa tabela? Eu quero a sua identidade química. Porque a patrulha aqui está passando. Lembra? E se eu estou passando, eu quero ela na mão. Faça o seguinte. Pegue a sua tabela. Essa daí, ó, que está no seu livro, lá na página 80. Junto dela, você vai pegar a sua identidade química, que é igual ou parecida com a que está no seu livro, na página 81, tá? Aquela mesma página da tarefa da aula anterior. Então, só que agora nós vamos usar essa daqui, que está na página 80, tá? Para nós entendermos o que é essa organização da tabela. Então, a tabela nada mais lembra lá que Mozart deixou ela organizada em ordem crescente de número atômico. Porém, tudo começou, essa organização, lá desde o passado. Lembrando que nós não podemos esquecer de quem? De Mendeleev. Mendeleev foi ainda é considerado até hoje o pai da tabela periódica. O que previu as coisas, lembra? Que são como nós, pais, certo? Que a gente vê as coisas que acontecem no mundo e nós fazemos várias previsões. Lembram disso? Porque eu já falei sobre isso em alguma aula. Então, agora vamos na parte mais legal de todas. Aprender como ela foi organizada. Vamos lá? Todo mundo preparado? Já está com sua tabela na mão? Identidade química. Todos comigo. Então, os elementos químicos de uma tabela periódica, ela está organizado de acordo com o que, gente? Com as suas propriedades. E o que isso quer dizer? A mesma coisa que eu falar que ele está de acordo com as suas características, tanto químicas quanto físicas, tá? E essas características eu posso dizer que elas são o quê? Semelhantes. Então, são palavras que têm o mesmo significado. Quando eu falar
propriedades químicas e físicas, semelhanças químicas e físicas, características, ou seja, eles estão organizados dessa maneira. Lembrando que na ordem crescente de número atômico, tá? E nessa aula aqui, nós vamos falar sobre essa organização aqui da tabela, tá? Sobre como ela foi organizada e começar a falar sobre a classificação dela, se der tempo nessa aula. Se não der tempo, eu vou continuar na próxima aula, tá? Mas o que der para falar, eu já vou explicando para vocês. Então, vamos lá. Na organização, não esqueça que vocês têm que estar com a tabela na mão, tá, meus amores? Está na página 80 e 81. Se você não tiver com ela na mão, você não tem como rabiscar e saber me perguntar depois o que você não entendeu. Isso que eu acabei de falar, eu já dei tempo para você pegar essa tabela, mais uma vez. Então, vamos lá. Todos preparados? Seguindo em frente. Tá vendo aqui, ó? Uma das organizações dessa tabela é que ela está na forma dos chamados grupos ou períodos. Então, como que eu sei classificar essa tabela, organizar essa tabela em grupos? Grupos ou famílias, eles são organizados na forma, no sentido que vertical, tá? Então, eu posso dizer que eles são que a coluna dessa tabela. Todas as colunas são nas verticais. Então, todos os elementos que estão agrupados nessas colunas, ó, nessa coluna do grupo 1, eu vou dizer que eles têm o quê? Características semelhantes, tá? Então, quando eu classifico ele em grupos, eu vou olhar sempre na vertical. Quando eu falar em períodos, ou séries, ou até mesmo, você pode ouvir a palavra camadas, olha lá, lembra das camadas? Tá? As camadas de valências. Então, as camadas são as mesmas coisas que os períodos. Só que eu vou olhar isso na horizontal. Tá vendo? Então, eu vou olhar na horizontal. Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para ficar melhor a percepção de vocês. Então, período ou camadas ou séries, você olha na horizontal. Então, todos esses elementos que estão aqui, ó, eles vão coincidir em algum momento com alguma semelhança. Eles vão ter alguma semelhança. Uma delas é a quantidade de camadas, tá? Você vai entender mais claramente ao longo das explicações. Calma. Assimila aqui agora. Organizada de duas maneiras. Na vertical, que é chamada de grupo ou família, tá? Grupo ou família, que são as colunas da tabela. São 18, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 18 colunas, tá? Então, os grupos variam do 1 ao 18. Correto? Tá bom. Os períodos, na prática, eles vão do 1 ao 7. Por enquanto, só tem que foram descobertos. Na teoria, ele vai embora esse número, tá? Ele é infinito. Enquanto forem descobrindo e acomodando os elementos de acordo com o número atômico, eles vão aumentando essas camadas aqui, tá? Só que, atualmente, eu só tenho 7. Então, os períodos e as camadas que são na horizontal, variam do número 1
ao 7, que são as chamadas camadas desses elementos, tá? Então, aprenderam até agora que a tabela é organizada em grupos ou famílias, certo? Que tem quantos grupos? 18. E essas 18 são na vertical, certo? E 7 períodos, que são as linhas na horizontal. Aprenderam sobre a organização da tabela periódica. Na vertical, grupo ou famílias. São de 1 a 18. E na horizontal, que são as linhas, você aprendeu que ela varia de 1 a 7. Tá bom? E ela é deitada. Então, todos esses aqui estão no mesmo período. Que período é esse? 6º período. E que estão no mesmo grupo, tá? Que são quem? As colunas na vertical. Então, agora nós vamos brincar um pouco de batalha naval, para você entender. Pega a sua tabela aí, continua com ela na mão, presta atenção. Então, olha aqui, gente, para finalizar essa aula, nós vamos praticar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar, da organização. Que ela é organizada como mesmo? Em grupos, tá vendo? Ó, do 1 ao 18, e ele está na vertical. São quem? As colunas da tabela, ó. Cada coluna corresponde a um grupo. Coluna 2, coluna 3, 4, 5, até chegar no 18, tá? E as linhas são de 1 até 7, tá? Não se preocupa com esses daqui que eu vou explicar depois. Então, vamos lá, só finalizar aqui. Ó, já sabemos que é em grupo, de 1 a 18, e sabemos também que são em linhas ou chamados de períodos, que são na horizontal e o outro é na vertical. Agora vamos brincar um pouquinho de batalha naval só para a gente finalizar isso aqui, a organização da tabela, tá? Eu vou te perguntar qual é o elemento que está, olha aqui, no grupo 8, e no 4º período. Vamos ver quem é ele? Então, eu olho o grupo na vertical. E olho a camada ou o período, né, na horizontal, na forma de linha. Então, ele está no 4º período e no grupo 8. Quem é esse elemento? Cruzou aqui, ó. Eles se encontraram aqui. Então, se eles se encontraram aqui, quem é esse elemento? O ferro. Então, o ferro, eu posso dizer que ele está localizado nessa tabela periódica como no grupo 8 e no 4º período. Tranquilo? Fechado. E aí, nele, eu tenho várias informações que nós vamos falar na aula que vem, tá bom? Então, pratiquem olhando o grupo e o período desses elementos, como uma batalha naval, tá bom? Para vocês aprenderem. Um beijo e até a próxima aula. Agora a hora da tarefa. Façam com bastante capricho, tá? O que for do caderno, ok? E o que tem que ser colocado na pasta. Se organizem,
tudo bem? E até a nossa próxima aula. Juntos por um sonho. Um beijo.